Olá, tudo bem, pessoal? Me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma BGE Advogados Associados. Hoje trataremos, sobre as diferenças de uma ação de execução judicial, obviamente, não estou falando de uma ação de execução de uma pessoa, assassinato, por exemplo, homicídio, uma ação, a diferença entre ações, busca, apreensão e execução. A primeira diferença que a gente tem que analisar é que a ação de execução ela difere da ação de busca e apreensão pelo seu dispositivo, Geralmente, as ações de busca e apreensão elas são regidas pelo Decreto-Lei 911 de 69 e exige-se, que o bem a ser apreendido seja dado em garantia. Mas não tão somente isso. Há a necessidade, de toda uma formalidade. A primeira formalidade é o seguinte: o bem ser dado em garantia. A segunda formalidade é haver o inadimplemento por parte do devedor fiduciário e, em seguida, a sua constituição em mora. O que é constituição em mora? Constituição em mora é quando o devedor ele recebe uma carta do banco avisando que ele está devendo. Mas, doutor, se eu sei que eu estou devendo, por que isso? Bom, é uma formalidade para permitir que o devedor fiduciário, a parte que pegou o financiamento, ela tente quitar os débitos que tem com o banco, de modo a impedir que o seu bem seja tomado, apreendido, levado, cerceado. Tá? Então, vamos lá. Bem dado garantia, inadimplemento, constituição mora por meio de uma notificação extrajudicial ou que seja judicial. E a partir daí, aplica-se o procedimento de novo do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, onde o juiz deferirá ao banco, à instituição financeira, ao devedor fiduciário, ao credor fiduciário, o procedimento da ação de busca e apreensão. Procedimento esse que tem um rito muito mais sério, muito mais enxuto, haja vista que o seu objetivo é, de fato, buscar o bem com uma maior celeridade, evitando a sua deterioração, haja vista que o devedor fiduciário, se assim ficar sabendo, e o processo correr por muito tempo, ele pode simplesmente tocar fogo no veículo dele, impossibilitando, dificultando, quem sabe, o cumprimento da decisão judicial. Já a ação de execução, ela cumpre um rito muito mais, vamos dizer assim, muito mais demorado, comparando, obviamente, com a ação de busca e apreensão. E na ação de execução, o título tem que ser certo, exigível, etc. Há alguns requisitos, de modo a que se forme a questão do título de cobrança, título executivo judicial. E o que acontece na ação de execução? A ação de execução é diferente da ação de busca e apreensão. O rito é mais demorado, porém, é muito mais abrangente. Enquanto na ação de busca e apreensão, o objeto principal da ação é recuperar o bem, na ação de execução, abre-se um leque muito mais extenso para o credor, de modo que ele pode, por exemplo, pedir que seja penhorado 2 veículos, uma casa, um helicóptero, ou até mesmo alguns bens que guarnecem a residência, além mesmo, agora, com uma decisão do STJ, podendo também penhorar salário, resguardado, obviamente, o mínimo necessário para a subsistência do núcleo familiar do devedor. O que, na minha visão, vai criar um grande debate sobre o que é o mínimo necessário. Mas tudo bem. Na ação de execução, o que acontece? Além do rito ser mais demorado, não tem um objeto próprio. Não tem um objeto, por exemplo, na ação de execução, executa-se uma dívida. Mas como é que tu vai chegar na quitação dessa dívida? Isso é uma outra história. Se vai ser pegando um carro, uma casa, um animal de grande porte, um animal raro, isso aí vai depender dos bens que o devedor tiver disponível para a execução. Outra questão, são os mecanismos de defesa. Na ação de busca e apreensão são alguns mecanismos de defesa, e nas ações de execução são outros totalmente diferentes. Tá? Então, na minha visão é o seguinte: a ação de busca e apreensão, ela obviamente segue um rito muito mais célere. A limitação dela é que o objeto da ação vai ser somente um bem, e esse bem pode ou não servir para quitar toda a dívida, muitas das vezes não, necessitando aí de uma nova ação de busca de execução para que seja coberta essa dívida. Tá? Então, a pessoa que não apresenta defesa na ação de busca e apreensão, ela corre o risco ainda de, além de ficar sem o carro, ficar com uma dívida pendente. E a ação de execução, ela tem um objeto ela tem uma questão muito mais abrangente, todavia, não tem um objeto certo, senão a dívida, de modo que o devedor, melhor, o credor, terá que diligenciar junto aos órgãos competentes ou qualquer outra instituição para ver se o seu devedor, se a pessoa que lhe deve, tem bens passíveis de serem penhorados, constritos, para então ter a sua dívida quitada, seu dinheiro
restituído na integralidade. Então, basicamente, tem uma grande diferença, né, de celeridade, objeto, até mesmo a própria legislação aplicada ao caso. Né, para saber se você está sofrendo uma ação de busca e apreensão ou uma execução, isso já deve estar disposto, né, na eventual decisão judicial que você certamente vai receber, caso você seja alvo de uma das duas. Então, caso tenha alguma dúvida, né, se você está sofrendo uma ação de busca e apreensão, ou eventualmente, né, até uma ação de execução, nos mande mensagem aqui nos comentários e vamos ver como é que a gente pode estar ajudando, né, haja visto que a atuação do nosso escritório ela é para devedores, né, sobretudo aí devedores fiduciários, né, ou de empréstimos no geral. Bom, por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.